Oi, gente, tudo bem com vocês? Ai, vamos conversar um pouquinho? Tô chateada com umas coisas. Olha, pelo título aí eu coloquei, né, sobre o WhatsApp dos comércios. A gente sabe que, acho que tudo quanto é comércio hoje em dia tem o seu WhatsApp. Eles fazem as promoções, eles colocam o que eles vão fazer no dia e tudo mais, né? Mas também, além disso, o WhatsApp não é só para isso, é também para a gente conversar, perguntar alguma coisa. E eu sei, a gente sabe que a prioridade de atendimento é de quem está lá, no caso, o comércio para venda, né? De quem está lá, né, pessoalmente, que foi até lá. Eles têm uma certa preferência do que a gente que está em casa perguntando. Ótimo, a gente entende. Mas o que me dá raiva é que eu até falo assim pro pessoal aqui de casa que tem certos comércios, alguns, que não deveriam ter esse atendimento. Deveriam ser um WhatsApp exclusivo só para eles postarem as promoções deles e que só atendesse telefone, né? No caso, o celular mesmo, para falar, não o WhatsApp. Por quê? E eu não sei se vocês já passaram por isso, eu tenho uma sorte de quando eu tô conversando, a pessoa me deixa grilando, sabe? Cri, 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 e não me atende. Ai, que raiva. Tem um lugar aqui que eu gosto muito de comprar lá, não vou falar nem o comércio que é, né? Porque bairro pequeno já viu, eu não quero, porque aqui não tô afim de ficar falando mal das pessoas, mas eu tô falando do que as pessoas fazem com a gente, então não precisa falar nomes. Mas aqui onde eu moro, tem um lugar que eu gosto muito de ir lá. Mas só que o pessoal gosta de deixar a gente com chá de cadeira, gente. Você começa a conversar, e primeiro que eles demoram a responder. Quando eles respondem, eles falam, 1 minuto que eu vou verificar. Já teve vezes de eu ficar 1 hora e meia, 2 horas. Eles esquecem. Então, isso é uma forma errada de atendimento. Eu ainda não fui reclamar. A gente tem um pouco mais de intimidade com os donos lá, mas qualquer hora eu ainda vou falar com eles, com todo jeitinho mesmo, né? Falar, ó, não é por nada, né? Mas, enfim, falar com seus funcionários para eles prestarem atenção quando eles atendem o WhatsApp. E mesmo que chega um cliente pessoalmente para atender, lembrar de olhar o WhatsApp depois do atendimento daquele cliente próximo. Porque a gente fica esperando, querendo saber. Porque o WhatsApp não dá a facilidade da gente saber as coisas sem precisar se deslocar até lá. Se eu posso perguntar, vocês têm isso? Quanto tá? Ah, tá bom, obrigada. Eu vou lá e compro ou não, né? Então, se eles dão essa facilidade pra gente, que seja bem feito, né? Então, a gente fica tendo cadeira, chá de cadeira, e isso não é certo. A gente, vamos determinar tempo? Não, depende de cada comércio, como é que fala, o movimento que tá lá na hora, né? A gente sabe. Mas, gente, vamos fazer uma suposição. Se for um comércio de venda de materiais de construção e tudo mais, quanto tempo você pode ficar depois de uma resposta? 5, 10 minutos. Se for uma padaria, uma farmácia, atendeu? Ah, tem esse remédio? Ah, tem esse produto? Supermercado, você tem esse produto? Mesma coisa. Eu acho que além disso, 15 minutos é estourando, estourando. Eu acho que além disso é falta de consideração. Porque sabe, os lugares que você vai, que tem fila preferencial e a fila normal para atendimento. Eles, por exemplo, eles fazem assim, cada 3 clientes, ou cada 3 freguês, ou cada 3 pacientes normais, né? Normais, eu digo assim, numa idade normal, você atende um idoso, ou um cadeirante, ou seja o que for. Aí passa mais 3, que em condição normal, passa um idoso. Não é assim? Deveria assim também ser por WhatsApp. Cada 1 ou 2 clientes que atende, volta para o WhatsApp. Mas não, eles esquecem. E já teve coisa de bem mais horas. Hoje, por exemplo, teve uma situação que eu fiz uma pergunta para a pessoa sobre o preço de um determinado serviço. Aí a pessoa começou a conversar comigo. Demorou um pouquinho para atender, né, a primeira vez, mas aí eu dei uma perguntadinha de novo, aí a pessoa olhou, falou, olha, assim custa tanto e assim custa tanto.
Aí eu falei, tá. Aí eu não entendi, não é que eu não entendi, eu queria saber outra coisa. Aí eu fiz uma outra pergunta. Aí a pessoa respondeu, tá, foi assim, assim, é tanto e tanto. Aí eu falei, tá, você poderia fazer isso assim, assim pra mim? Tá. A pessoa me respondeu, não. E eu precisava saber. Simplesmente não me respondeu mais. 4 horas depois, a pessoa vem e fala, ah, então é isso, isso e isso. Ela me respondeu aquela pergunta de 4 horas depois. Só o que aconteceu? Quando eu falei e fiquei esperando a resposta, eu achei estranho, porque a gente estava conversando, nós estávamos falando o preço de coisas e serviço. Então, tem que finalizar aquilo ali, não é? Tá. Eu esperei meia hora, 1 hora e meia. Eu falei, caramba, que falta de consideração. Falei, ó, se chegar até umas 3 horas, 2 horas e meia, não me atender, eu vou procurar outro lugar e vou fazer o que eu quero em outro lugar. E foi o que eu fiz, entendeu? Então, nossa, outra vez a travada no meu celular. Então, quando eu terminei de agendar nesse outro lugar, eram umas 3 horas depois que essa pessoa me deixou no vácuo, então 4 horas depois ela me ligou, aí me deu essa resposta que eu tinha começado a conversar pela manhã. Aí eu falei, olha, você me desculpa, eu agradeço, mas eu não preciso mais, porque a gente estava conversando e você não me respondeu, e eu fiquei aguardando e eu precisava de uma resposta, então eu já fiz em outro lugar. Aí a pessoa falou, desculpa, eu estava no médico. Agora eu vou falar para vocês o seguinte, ela estava conversando comigo, se ela estava indo ou já estava no médico, ela não poderia falar para mim? Quanto tempo uma pessoa digita ou fala num áudio assim, olha, eu estou neste momento no médico, você poderia esperar a resposta quando eu chegar em casa? Pronto, era só isso, eu ia esperar ou não. Ou ia falar para ela, eu não posso, tá? Então, mesmo assim, obrigada pelo serviço, mas eu preciso agora, eu vou ter que procurar outro. Você me desculpa? Era só isso, gente. É uma questão de você que tem o comércio, você ter consideração com o seu cliente, atender, mesmo que às vezes o cliente pode até estar perguntando uma coisa que você talvez já respondeu, vai saber. Não importa, é o cliente. Não tem aquela frase, o cliente tem sempre razão? Vamos dizer assim, né, ao pé da letra, mas de uma certa maneira até que é isso mesmo, porque você precisa do cliente, o cliente que faz você ter suas vendas, e também você como uma pessoa, você tem que respeitar outra pessoa, independente. Enfim, o que eu queria passar era isso. E se por acaso você que está ouvindo esse vídeo meu tiver um comércio, pense sobre isso. Se nós temos essas ferramentas na mão, vamos procurar trabalhar da melhor maneira possível, procurando sempre ver o cliente como uma pessoa especial. Tem cliente chato? Por exemplo, eu já ouvi alguém achar que eu sou chata, mas sabe aquela pessoa orgulhosa que não gosta que ninguém chama atenção? Que quando a pessoa, por mais educada que seja, chame atenção de alguma coisa errada, você é o chato. Mas existe diferença. Mas aquele que gosta de sempre saber como fazer melhor o seu lugar, o seu trabalho, ele vai ouvir as críticas e vai sempre procurar melhorar. Tá bom, gente? Eu não sei se eu consegui explicar, mas era isso, um desabafo. Fiquei muito chateada. O pessoal acha que não precisa dos outros.